Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar acerca da pessoa de Jesus Cristo e por que ele teve que vir a este mundo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. A Trindade é formada de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Logo, Jesus é Deus. Nós vemos lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, que diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E ainda na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é a imagem de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam no início, na criação. Portanto, Jesus estava no início, quando todas as coisas foram criadas. A palavra também diz que por ele e para ele todas as coisas foram criadas. Sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, por que ele teve que vir a este mundo, passar por todo esse sofrimento? Porque Deus sempre existiu e ele tinha um plano, ele tem um plano para cada um de nós. Só que esse plano, para ele ser estabelecido na nossa vida, nós precisávamos nos reconciliar com Deus. O pecado original, vemos ali que Adão desobedeceu ao Senhor. E o que Jesus, a importância de Jesus em toda essa questão, é porque Jesus veio também para nos reconciliar com Deus, para que nós voltássemos a ter acesso a Deus. Algo que é muito interessante é que Jesus, ele veio para nos mostrar como o Pai é, como Deus Pai é. Interessante, né? Em João, no capítulo 8, versículo 19, perguntaram a ele: onde está o seu Pai? Porque ele falava, eu e o Pai somos um. Aí fala, onde está o seu Pai? Aí Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, conheceriam também o meu Pai. Em João, ainda no capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Ele se colocou com o Pai e eles são um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Filipe, um dos discípulos, numa das várias ocasiões em que Jesus estava com os discípulos, Filipe disse a Jesus, em João capítulo 14, dos versículos 8 ao 9, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, um dos motivos pelos quais Jesus veio a este mundo foi para nos mostrar como o Pai é. Outro motivo muito importante, para proclamar a verdade. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, vemos isso no Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 37, parte B, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Foi o que Jesus falou. Outro motivo, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Em primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ele o fez.
Na cruz, quando ele estava sendo crucificado, que ele se fez pecado por nós, ele despojou os principados e as potestades e os expôs ao desprezo, porque era necessário que ele morresse, que fosse crucificado, que cumprisse a vontade de Deus. E ele o fez na cruz. Por isso que nós falamos todas as respostas para todos os questionamentos, tudo aquilo que você... o sofrimento humano, todas as respostas estão na cruz do Calvário. Uma pessoa, só uma pessoa que te ama de verdade faria o que ele fez. Jesus, ele se entregou por nós. Ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Outro motivo pelo qual Jesus veio a este mundo, nós vemos em Hebreus, no capítulo 2, versículos, a partir do versículo 16, do 16 ao 18, diz que Jesus, ele precisava conhecer as fraquezas humanas. Ele precisava conhecer as nossas fraquezas. Tudo que você e eu passamos, ele passou por tudo. Para quê? Para que ele pudesse nos socorrer. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 2, a partir dos do versículo 16 até o 18. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus prossegue no capítulo 4, versículos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote é Jesus. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ou seja, tudo que você passa, tudo que você já passou, tudo que você ainda vai passar, Jesus já passou. Por isso ele é poderoso para te socorrer, ele é poderoso para me socorrer. Portanto, nós podemos nos achegar com confiança diante de Deus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Qual é esse novo e vivo caminho? O sacrifício de Jesus. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. E nós também queremos ouvir o que você gostaria que a gente abordasse aqui nesse canal. Qual é o texto? Ou seja, nós vamos falar só as coisas que estão escritas na doutrina, que estão escritas na palavra. Não vamos emitir opiniões acerca do que nós achamos que é ou que deva ser. Nós vamos seguir o que diz o texto bíblico. Nós podemos então afirmar categoricamente, baseado nos textos bíblicos, nós podemos afirmar que Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele veio a este mundo para nos mostrar como Deus é. Ele veio a este mundo para destruir as obras do diabo. Ele veio a este mundo para proclamar a verdade. E ele veio a este mundo, assumiu a forma humana para conhecer as nossas fraquezas e nos socorrer naquilo que precisamos. Seja abençoado em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, desde agora e para sempre.